O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu no último dia 17 que o réu pode começar a cumprir a pena logo após a condenação pela segunda instância. E isso passa a valer mesmo com a possibilidade de recurso aos tribunais superiores. Uma votação polêmica que dividiu os ministros da Suprema Corte. Ao negar o habeas corpus 126292 por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal entende que a possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Para o relator do caso, ministro Teori Zavascki, a medida encerra a análise de fatos e provas que comprovam a culpa do condenado. O ministro critica a excessiva quantidade de recursos interpostos para protelar o cumprimento da pena. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação, enquanto não esgotado definitivamente o julgamento de todos os recursos ordinários e extraordinários, tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios, visando não honrar a configuração da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Esse fenômeno, infelizmente frequente no STF, como sabemos, se reproduz também no STJ. Nós sabemos que tem sido, infelizmente, em muitos casos, a realidade. A grande incongruência que temos é que, ao mesmo tempo que não se permite a execução provisória, está correndo o prazo prescricional. Nesse ponto, é relevante anotar que o último marco interruptivo do prazo prescricional, antes do início do cumprimento da pena, é a publicação da sentença do acordo recorríveis. O acusado não estará desamparado da tutela jurisdicional em casos de flagrante violação de seus direitos. O habeas corpus foi impetrado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar. O caso envolve um ajudante-geral condenado em primeiro grau a pena de 5 anos e 4 meses de prisão pelo crime de roubo qualificado. A defesa, então, recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso e determinou a expedição de mandado de prisão. O Supremo Tribunal Federal, ao revelar fidelidade ao postulado constitucional do estado de inocência, não inviabiliza, com essa percepção e compreensão da matéria, não inviabiliza a possibilidade de decretação de prisão cautelar, como a prisão temporária, como a prisão preventiva, como a prisão decorrente de condenação penal recorrível, pois expressamente reconhece, uma vez presentes razões concretas que justifiquem a possibilidade de utilização por magistrados e tribunais das diversas modalidades de tutela cautelar penal, com o objetivo de preservar e de proteger os interesses da coletividade em geral e dos cidadãos em particular. Tanto que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a privação cautelar da liberdade individual é legítima e a ela não é oponível à presunção constitucional de inocência, pois a própria Constituição prevê essa possibilidade. O relator do processo foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. A ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski ficaram vencidos. É possível entrever uma imutabilidade com relação à matéria de mérito da acusação das provas e prosseguir-se o recurso por outro ângulo da análise constitucional. E isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou recentemente que admite-se a coisa julgada em capítulos. Admite-se a coisa julgada em capítulos. As ações decisórias devem ser interpostas
a partir do momento que parte das decisões transitam em julgado. Então, essa parte relativa ao mérito da acusação e às provas, essa parte se torna indiscutível e imutável, de sorte que nada impede, ainda aqueles que interpretam que a presunção de inocência vai até o trânsito julgado, que se entreveja o trânsito julgado exatamente nesse momento. A prescrição, nesse caso, ela também fica disfuncional, como destacou o eminente procurador da República, se o réu não é preso após a apelação, porque depois da sentença ou acordo condenatório, anotei aqui, o próximo marco interruptivo da prescrição é o início do cumprimento da pena. Assim, após a sentença não iniciado o cumprimento da pena, pode a defesa recorrer ad infinito, correndo a prescrição. E veja que não há nenhuma inércia do Ministério Público. Isso é uma situação, isso é teratológico. O presidente da Corte criticou a entrada de mais pessoas no sistema penitenciário brasileiro, que ele classifica como falido. Nós vamos facilitar a entrada de pessoas neste verdadeiro inferno de Dante, que é o nosso sistema prisional, ou seja, abrandando esse princípio maior da nossa Carta Magna, uma verdadeira cláusula pétrea. Então, isto, com todo respeito, data vênia, me causa a maior estranheza. Vejam, vossas excelências, com todo respeito, a incongruência, digo isso com a maior humildade, insisto, com reverência aos votos vencedores, que agora já se consolidaram, uma certa disparidade, uma certa incongruência ante o novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor dentro de poucos dias, no dia 16 de março vindouro. Quer dizer, nós, em se tratando da liberdade, nós estamos decidindo que a pessoa tem que ser provisoriamente presa, passa presa durante anos e anos e anos a fio e, eventualmente, depois, mantidas essas estatísticas, com a possibilidade que se aproxima de 1/4 de absolvição, não terá nenhuma possibilidade de ver restituído esse tempo em que se encontrou sob a custódia do Estado em condições absolutamente miseráveis, se me permite um tema. E veja a seguir a repercussão do julgamento do Supremo entre os magistrados. Nós vamos ter uma prestação jurisdicional criminal mais efetiva. Eu volto em instantes. Até já.